Saudos irmãos, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Novamente estou aqui para abordar a lição, a lição que nós estamos estudando. E dessa vez o tema ele é muito palpitante. O tema que nós vamos falar hoje é um tema muito gostoso de se falar. É um tema que é necessário falar. É um tema que vale a pena nós discorrermos e aprendermos, porque é um tema que muitas vezes ele não é discutido. E é necessário aqui eu ressaltar também algo muito importante. Essa lição 9 eu vou estar dando ela nesse domingo agora, né? Quem não tem essa revista, e meus irmãos, eu aconselho a vocês comprar, quem não tem. É a revista da lição bíblica da escola dominical, da CPAD, né? Tá falando sobre os valores do reino e nessa oportunidade eu vou estar dando a lição de número 9 aqui no Sonoberto. Eu congrego na Igreja Assembleia de Deus da Missão e eu vou estar dando essa lição. Essa lição, ela caiu na minha escala, né? Que é orando e jejuando como Jesus ensinou. Então, eu vou estar dando essa lição e eu quero convidar você que mora perto, que mora próximo aqui de mim, aqui no Sonoberto, para estar conosco ali no domingo, na rua Tomás Bevenuti, aqui no Sonoberto, né? Para você que pode estar comigo, o número da igreja é número 30, ruas Tomás Bevenuti, e a sua presença seria maravilhosa ali de estar conosco aqui no Sonoberto, né? Então vamos lá para a lição. Desde já estou mostrando aí a lição, o tema de hoje, que é a lição 9, né? A lição do dia 29 de maio de 2022, que vai ser aplicada nesse domingo que vem agora. Desde já vou abrir a minha Bíblia aqui na leitura bíblica em classe. Essa lição, ela é uma lição muito vasta, só que eu não vou conseguir, já deixando claro aqui para meus irmãos, que eu não vou conseguir dar essa lição toda, porque senão vai ficar para 2 horas aí de estudo e acaba também que o vídeo fica muito longo, né? Mas eu vou me ater ao tema, vou me ater ao que está proposto aqui pelo professor e comentarista dessa lição, o pastor Osiel, e quero aqui ressaltar coisas importantes para a minha vida espiritual, para a sua vida espiritual. Eu creio que vai te agregar muito ao seu conhecimento que vamos falar aqui nesse momento. Desde já, eu quero pedir aí você que não é inscrito, se inscreva do lado esquerdo aqui embaixo, tem um nome em vermelho, inscreva-se, e do lado tem um sininho. Se inscreva no canal, ative o sino, assim você me ajudará a ganhar almas através da palavra de Deus, porque eu sei que cada ensinamento tem uma profundidade de conteúdo e sei que aquele que me ouve, aquele que recebe essa palavra, aquele que está conosco e assistindo, que não é convertido, ele passa também a se converter. E aquele que já é convertido, ele passa a ter uma gama de conhecimento, ele passa a aplicar mais o que vai ser discorrido aqui, aquilo que vai ser falado, né? Assim espero, porque é um conteúdo vasto, tem muito conteúdo para ser falado aqui e eu quero abordar esse conteúdo. Vamos dar início à aula para que possamos aqui manter o entendimento aqui desse ensinamento. Amém, meus irmãos? O texto áureo dessa aula, deixa eu só baixar um pouco dessa luz aqui, desse brilho. O texto áureo dessa aula está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 2 e verso 3, que diz assim a palavra do Senhor. E disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram,
Verdade prática. A oração, o jejum, são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Vamos agora para a leitura bíblica em classe, que é essa leitura aqui, ó, que é o texto que nós vamos abordar o texto. Então, nós estamos abordando o texto conforme a lição nos dá o texto para ser abordado, tá? Então, o tema, como eu falei, dessa lição é orando e jejuando como Jesus ensinou. Vamos lá. Mateus capítulo 6, do verso 5 ao 18. Eu vou tentar ler um pouco mais rápido para nós ganharmos tempo. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se compraze em orar em pé na sinagoga e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galadão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vós lhos pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens parece que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galadão. Porém tu, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuam, mas sim a teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Quem está acompanhando comigo aí as lições anteriores, esse aqui é quase o mesmo tema, só muda aqui a diversificação, que ele vai falar sobre a oração e sobre o jejum. Se você voltar na lição passada, eu falei sobre 7 tipos de fariseus da época de Jesus, né? O comentarista judaico David Stan, ele alonga ali nos dizendo que na época de Jesus havia vários tipos de fariseus. E a questão é que, nesse contexto geral da época de Jesus, havia também um ritualismo muito grande por cerca de pessoas que não professavam ali a fé, né? Que não professavam ali a verdadeira comunhão com Deus. Vamos aqui entrar no comentário dessa lição, e eu convido a você que volte na lição passada, se você não assistiu, e assista a lição 8, porque eu estou falando muita coisa boa lá, muita pérola, né? Um conteúdo teológico profundo que é para professor, para mestre, para pastor, para obreiro, para membro, e o conteúdo é vasto. Assista lá e se regozije com as pérolas que foram colocadas, que o Espírito Santo me induziu a falar ali. E nessa lição não é diferente. Essa lição aqui é uma lição de conteúdo muito, muito bom.
que precisa nós se ater a esse tema, que é tema atual. É temas que muitos têm pecado nesses temas simples. É coisa simples, mas que muitos têm pecado. Muitos têm infringido as leis e as regras de forma dissoluta. Muitas vezes nós se acha santos demais, mas você já se perguntou se você também não está sendo muito hipócrita? Porque eu fiz essa pergunta para mim quando eu dei a lição passada, se eu também não era hipócrita. O que é hipócrita? O hipócrita é aquele que mostra o que faz para ser visto, entendeu? Mostra que sabe demais. Então, muitas vezes, às vezes a gente achamos ser superiores e muitas vezes nós não queremos sentar para aprender. O comentário dessa introdução é muito óbvio aqui que ele vai deixar claro, ele vai escancarar algo muito relativo à nossa vida e comunhão com Deus. De que forma? Olha bem, nesta lição aprenderemos acerca da oração conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. O Divino Salvador nos assegura que orando e jejuando ao Pai em secreto, ele não estará indiferente às aspirações da alma, isto é, às nossas orações. Contudo, é imprescindível que a oração e o jejum seja realizado da maneira que Jesus ensinou. Por isso estudaremos o modelo verdadeiro da oração e o jejum ensinado pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. Ainda que ele está falando sobre o Sermão do Monte, capítulo 5, capítulo 6, vai descortinar ali o Sermão do Monte, ainda que ele está falando sobre isso. Vamos entrar aqui logo no primeiro tópico, que é a oração e é um diálogo com o Pai. Vamos entrar aqui, a natureza da oração. Podemos dizer que a oração é um diálogo da alma com Deus, o qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas, como confissão, que é 1 Reis 8:47, Neemias 1:6, Daniel 9:3-15, adoração, Salmos 45:1, 8, Mateus 14:33, Apocalipse capítulo 4:11 e comunhão, Gênesis 18:33 e Êxodo 25:22 e 31:18. Ações de graça, feito de modo belo por Miriam, como Êxodo 15:20 e 21, e Débora, juíza, em Juízes capítulo 5, e Davi em 2 Samuel 23:1-7. No Novo Testamento, Paulo exortou os cristãos a fazerem sempre esse tipo de orações. Filipenses capítulo 4, verso 6, Colossenses 4:2 e Efésios 5:20. Pelo exposto em primeiro lugar, o que deve marcar prioritariamente nossas orações? É a buscar da glorificação do Pai, Mateus 6:9, mas também devemos pedir, suplicar, perseverar em nosso pedido, como Daniel capítulo 6, verso 10. E a mulher Ciro-fenícia que fizeram, Mateus capítulo 15, verso 21, 28. A resposta de Deus para quem o busca incessantemente, Lucas 18:8. Conforme o apóstolo Paulo nos incentiva a fazer, Efésios 6:18 e 1 Timóteo 2:1-2, finalmente podemos ainda pontuar a oração intercessória com o exemplo de Samuel 1:12, 1 Samuel, capítulo 12, verso 23, bem como o da igreja primitiva, Atos 12:5. Primeiramente, eu quero aqui salientar que nós precisamos verdadeiramente saber o que é a oração. O que é a oração? Olha bem que na verdade prática que nós lemos aqui agora, foi falado assim, a oração e o jejum são disciplinas diárias que potencializa e sensivelmente a vida piedosa do crente.
as obras de piedade que nós praticamos, como a oração, o jejum e entre outras que nós o praticamos, como a devoção, a leitura bíblica, né? As obras de piedade, ela faz parte do nosso bojo como discípulo de Cristo. Eu quero deixar isso aqui pontuado, porque orando e jejuando como Jesus ensinou, ele está mostrando aqui o exemplo do Sermão do Monte, quando Jesus ele está ensinando uma multidão, mas ele quer deixar isso escancarado aos seus discípulos. Ele quer mostrar as formas como deve ser seguida e como deve ser obedecida. Por quê? Porque a nação de Israel estava muito corrompida devido o povo muitas vezes se apostatar e muitas vezes o povo ter se afastado, ter se abandonado da fé e do verdadeiro Deus, devido às formas hipócritas de orar. E quais seriam as formas hipócritas de orar? Muitos, primeiro, faz oração egoístas. Segundo, tem pessoas que faz oração exibicionista, que é para se aparecer, né? A oração egoísta é aquela oração que você só pensa em você. Você nunca ora pelo seu ente querido, você nunca ora pela sua esposa, você nunca ora pelo seu filho, você só ora da forma que você acha que é certo. Mas você nunca apresenta ninguém. A oração exibicionista é aquela oração que você ora de uma forma que é para se aparecer. É para dizer que tem como eu falei hoje mais cedo, né? É para dizer que tem um vernáculo gostoso, que saiba falar, que saiba se expressar, que fala bonito. É aquela oração que todo mundo que ouve ali você orando, todo mundo quer te escutar, não quer nem orar você escutar. Todo mundo quer orar, não quer nem orar, quer escutar você orar. É a oração exibicionista. É aquela que os fariseus das costas largas, que é o que eu falei na lição anterior, é o que eles faziam. Eles oravam nas praças para serem vistos. A oração, eu coloquei aqui o terceiro ponto da oração, é a oração de superioridade. É a oração que a pessoa mostra que ela tem autoridade. É a oração que ela não se rebaixa a ninguém. Tá um orando aqui baixinho, aí quando ele passa o microfone para o outro já ora alto e já começa a falar em mistério, já começa a mostrar que ele tem uma grandiosa devoção, que ele é o cara. Essa é a oração de superioridade. E geralmente quem faz isso é a maioria dos sacerdotes, né? Os sacerdotes hoje eles fazem isso muitas vezes. Então é complicado, é um assunto muito prático que eu vou aplicar da forma que Jesus está aplicando aqui. Eu não vou fugir daquilo que Jesus está nos colocando aqui a entender. O quarto ponto é a oração de justificação. É a oração do fariseu que ele se mostra ser uma pessoa autêntica, né? Que dele você olhar para ele, você não vê pecado, você vê um homem santo, você vê um homem que não há sombra de variação, é um homem que muitas vezes ele não se arrepende, que é o fariseu número 7, que eu falei, é os últimos do fariseu, né? Porque tem 7 tipos de fariseu, é o 7º ponto do fariseu que se acha melhor que todos, que se acha o santarrão, né? Ele não mostra ter humildade, ele não mostra ser uma pessoa que automaticamente tem misericórdia de mim, como o publicano falou, né? Ele se mostra ser superior, né? E às vezes isso acaba prejudicando a vida espiritual, né? O que tem acontecido muito no nosso meio é isso aí, é a pessoa demonstrar muito que ela não é. Vamos aqui para a terminologia da oração. Você já se perguntou o que é oração? Eu creio que muitas pessoas, eu falo aqui com mulher, com homem de Deus, eu falo aqui com pastores, obreiros, eu falo aqui para irmãos e irmãs,
É a mesma coisa de você ultrapassar barreiras. O que é ultrapassar barreiras? Tem pessoas que não passam o degrau. Vou dar um exemplo aqui. Ela não começa como membro, depois cooperador, depois diácono, presbítero. Tem pessoas que pulam o degrau. O que é pular o degrau? De cooperador já vai já para presbítero, de cooperador já vai já para pastor. Hoje em dia, muitas igrejas têm adotado esse método que não é um método bom, não é um método que dá sustento. Dá crescimento? Dá. Mas muitas vezes o crescimento é superficial, é por fora, é visto só por fora. Mas por dentro, internamente, não tem crescimento. Então, a oração, eu vejo a oração como um farol. Como um farol. O que é um farol? Você já se perguntou o que é um farol? Eu acho que muita gente em cada estado, né, as pessoas entendem como um sinalizador, né? Como farol, aqui em São Paulo é farol, em outros lugares é sinalizador, em outros lugares é sinal. O que é? Tem um sinal verde, o sinal amarelo e o sinal vermelho. Eu vejo a oração de 3 formas. E a oração de 3 formas é a oração no sinal verde, é aquela oração que você entende o padrão que Deus o ouve e o recebe. E a oração no padrão do sinal amarelo, que é a oração que você faz, mas você faz para ser visto, como aqui eu expressei, 4 simbolismos de pessoas que oram de forma superficial, que ela é a oração egoísta, a oração exibicionista, a oração de superioridade e a oração de justificação. Então, e a oração do sinal vermelho é a oração que não sobe, não passa do teto. É a oração da pessoa que se acha ser superior a tudo. Só ele sabe orar, só ele faz melhor, só ele tem a capacidade de fazer. E não é isso. A gente temos que se ater ao que é a oração. A palavra hebraica para o Antigo Testamento, claro que aqui eu estou lendo aqui o Novo Testamento, mas eu quero também me atentar à palavra hebraica para o Antigo Testamento, para que nós possamos ter aqui uma compreensão mais lapidada do que é uma oração. A terminologia da oração é rica e variada na Bíblia Sagrada. O termo geral em hebraico é térpila ou tépila. A oração ela é um significado de térpila ou térpila, como muitos entendem. De uma forma do verbal palau, P-A-L-A-L, palau. O termo grego que é proshel, onde o passivo médio é proshelmai, que representa a oração em forma de culto, porque a oração ela é um culto. Então, eu quero aqui, vou ler alguns versículos mostrando para você que a oração, ela não é simplesmente uma oração monóloga. Não é simplesmente uma oração monóloga. Depois você pesquisa essa palavra para você saber o que é monóloga. Eu não vou falar, mas eu quero que você também aprenda, porque aqui é um ensinamento. A oração ela não pode ser monóloga. Então, o que é a palavra proshelmai, né? Ou proshelmai, que significa reverenciar, culto, adorar, servir, né? Se prostrar. E proshei, né? Vai dizer assim, que significa orar, buscar, né? Algumas terminologias. Continuando aqui, eu quero expressar algo mais profundo. A ideia básica da palavra hebraica é a intercessão e da palavra grega é o voto. Mas essa terminologia não é mais o determinante de seu significado. Há 2 palavras podem ser usadas de forma abrangente para qualquer tipo de solicitação, intercessão ou ação de graça. Veja,
Oração é descrita como o ato de invocar o nome do Senhor desde os dias de sete. Olha bem, eu vou abrir a Bíblia aqui porque não dá para falar sem abrir a Bíblia, né? Eu preciso abrir a Bíblia. Vamos ler Gênesis, capítulo Gênesis, porque desde o início Deus já falava com o homem. Assim foi no Jardim do Éden, quando Deus fala com Adão. Deus fala com Adão. Ali representa o quê? Deus falando com Adão representa o diálogo, representa a oração. O diálogo, quando fala de diálogo, o que é o diálogo? O diálogo é uma conversa. É você falar, é você ouvir. Muitas vezes eu já vi irmãos orar 1 hora, 2 horas, mas às vezes ele fala, mas ele também não para ouvir. A oração, ela não é só falar, ela também é ouvir. Se você conversa com qualquer pessoa, até com sua esposa ou com seu amigo, você vai falar e você vai ouvir o que ele tem para te responder. Olha bem, Gênesis capítulo 4, versículo de número 26, diz assim, para que nós possamos aprofundar o assunto. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Veja que já foi aqui invocado o nome do Senhor. Quando fala de invocar, está falando de proshelmai, que é a devoção de um culto a Deus, de uma busca, de uma entrega. Vamos aqui dar mais uma aprofundada nesse assunto. Até a época em que o Senhor se revelou como Salvador a Jesus Cristo. Eu vou adiantar aqui um pouco. Os cristãos identificam-se como aqueles que invocam o seu nome. 1 Coríntios 1:2. Outras expressões do Antigo Testamento são suplicar, procurar o favor de Jeová. Allah, literalmente a palavra hebraica Allah quer dizer procurar o favor, suplicar a Deus. E literalmente tornar-se agradável à sua face, curvar-se em adoração. Chacha é uma palavra hebraica que significa aproximar-se. Agora vamos voltar aqui para entender um pouco mais sobre a palavra proshelmai. O termo grego que significa orar, que é proshelmai, denota a oração em geral o poder. Olha bem isso. Olha bem. Denota a oração em geral o pode ser empregado sem mais qualificação, de forma única e de forma justa. A oração deve ser espontânea, deve vir do amargo do coração, mas Jesus nos ensinou como orar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Claro que eu vou chegar lá. Aqui eu estou lendo aqui algo a respeito do que eu acabei de explanar para vocês. O que é a oração? Então, eu dei significados da oração no hebraico, né? E dei significados da oração no Novo Testamento. Claro que para os judeus da época, as formas de culto deles era diferente do que nós vemos hoje. Então, muitos dos judeus da época, a Bíblia ela vai nos mostrar a forma da oração, mas na oração que nós devemos apresentar a Deus, a oração ela é um culto, ela é uma devoção de entrega, ela é uma devoção de busca, ela é uma devoção de adoração. Então, nós precisamos aqui se ater ao que o texto está dizendo. Só para continuar aqui, eu quero deixar bem claro aqui alguns assuntos. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Esse tema é muito gostoso, irmãos, e eu quero que vocês
Eu quero que vocês pensem comigo aqui. 43, versículo de número 9. Eu vou ler aqui a lição, eu estou no primeiro tópico, do segundo subtópico, que é onde eu vou ler aqui para dar início ao que eu vou falar aqui, para não ficar diversificada o assunto, porque o assunto é amplo, então não vai dar para mim falar tudo, então eu tenho que ler e aplicar, ler e aplicar. Vamos aqui. Como os homens de Deus via a oração? A Bíblia nos incentiva a orar, porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual, o qual não podemos desprezar. Logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como uma ordem. Lucas 18:1. E 1 Tessalonicenses 5,17 e 1 Timóteo 2,8. No Antigo Testamento, por exemplo, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso que o exército do rei Artaxerxes, Esdras 8, 21, 23. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração como necessária quanto ao sono e o alimento. Mateus 4:2, Lucas 6:12, Mateus 1:35. Os apóstolos também perseveravam em oração. Atos 6:4. Claro que aqui, irmãos, eu quero deixar claro antes de começar aqui, eu não vou dar essa lição toda porque não vai. Mas quem quiser aprender mais sobre essa lição, quiser mais conteúdo, mais recurso, venha para a escola dominical no domingo. Eu vou dar essa lição toda, vou ter mais tempo ali, né? Quase 1h40 para aplicar essa lição, e eu creio que você vai aprender muito. Não perca. Mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Eu quero entrar aqui e me aprofundar um pouco nesse assunto para que nós possamos aprender aqui o que realmente é a oração. 40. Orareis. Portanto, vós orareis assim. A oração, que é o que o professor aqui ele está falando, como os homens de Deus via a oração? As orações, os homens de Deus via a oração como um recurso que era necessário, um recurso que não pode ser excluído da nossa vida diária. O que é um alimento? Vou dar um exemplo. Você precisa comer, você precisa beber. A mesma coisa é a oração. A pessoa que não tem uma devoção diária de oração, ela fica um crente anão. O que é um crente anão? É um crente que não cresce. É um crente que espiritualmente ele continua pequeno no mundo espiritual. Ele muitas vezes ele não consegue alcançar bênçãos que estão legíveis à vida dele, porque ele não consegue ter uma devoção de oração. Ele não consegue ter uma devoção de entrega. Por quê? Porque a oração é um dos recursos que nós temos como disciplinas. É inaceitável, muitas vezes, o cristão, ele só lê muito, mas se ele não tiver uma vida de oração, ele fica sem a graça, ele fica sem a virtude para pregar. Então ele precisa ter os dois. Adol Tozzi é um pregador americano, ele fala assim, chegou um jovem para ele e perguntou para ele assim, perguntou para esse pregador, qual é melhor? A oração ou a leitura da palavra? Aí ele chegou e olhou para aquele jovem e falou, jovem, agora eu faço outra pergunta além do que você está me perguntando. Qual é melhor, ou o que é melhor para um pássaro? A asa da esquerda ou a asa da direita? Aí o jovem pensou e falou, as duas. Aí ele falou, pois bem, está respondida a sua pergunta. Correto, é as duas. Porque o pássaro ele não consegue voar só com a asa. A mesma coisa é a oração. A oração ela vem acompanhada da palavra. A oração ela não simboliza só você falar, mas você
ouvir também. A oração, você pode falar, você pode cantar na oração, você pode... Tem vários exemplos de oração. Você pode cantar orando, você pode ler a Bíblia orando, você pode falar as Escrituras orando, você pode fazer culto a Deus, tanto de boca fechada como de boca aberta, assim como Ana, né? Ana, muitas vezes, ela não tinha palavras para orar da forma de dialogar, mas ela estava em silêncio, em espírito, falando com Deus. Olha bem o que o comentarista, eu achei interessante aqui, o que o comentarista ele colocou aqui a respeito da oração, e eu achei muito fundamental, e eu quero compartilhar isso com vocês. O problema é que nunca olhamos para essas palavras de Cristo entendendo que ela seja para nós, pois são pesadas, todavia elas são dirigidas para nós, porque o pecado tem agido com toda a humanidade, gerando em cada coração egoísmo e orgulho. Muitas pessoas vivem se orgulhando porque oram muito, jejuam muito, e é nesse sentido que seremos confrontados por Cristo, porque nós não devemos, irmãos, porque o pecado, se nós não se ater de uma vida de jejum, de oração, de uma vida que a gente venha verdadeiramente ter uma consagração espiritual na presença de Deus, nós não conseguimos permanecer de pé sobre o mundo espiritual. Então, muitas vezes, tem pessoas que acham que oram muito, faz muita devoção, mas não é isso. A questão é que nós precisamos se exercitar de forma que possa ser em disciplina e de forma não monótona, como eu acabei de falar, não de forma monótona, como muitos fazem aí, não é isso. A gente não pode se apegar à oração dessa forma, porque a oração deve ser o manancial de comunhão. A oração deve ser aonde nós colocarmos todo o nosso coração, a nossa alma, o nosso viver, a nossa comunhão diária. Muitas vezes eu quero falar isso porque às vezes o Espírito Santo toca em nós para nós orarmos naquele momento, e muitas vezes nós retemos ante o Espírito Santo quando ele quer nos tocar para que nós possamos orar, nos ajoelhar. E a oração, ela quer dizer o quê? Essa entrega, que é depois que eu vou novamente bater nessa tecla aqui que eu vou explicar para vocês. Eu quero ler aqui, teve um comentarista que ele falou assim, ó, esse comentarista é um teólogo, tá? O nome dele é Charles Odger, né? A oração é a conversa da alma com Deus. Nela manifestamos ou expressamos diante dele nossa reverência, nosso amor por sua divina perfeição, nossa gratidão por todas as suas messes, né, que ele quis dizer, nossa petinência por nossos pecados, nossa esperança em seu amor, perdoados nossa submissão, a sua autoridade, nossa confiança em seu cuidado, nosso anelo por seu favor, e pelas bênçãos providenciais e espirituais, indispensáveis para nós e para os outros. Então veja bem que a oração é aonde é o começo de tudo. Todo crente que ele se converteu, ele passa a orar. Analisa ali Atos dos Apóstolos, quando Paulo ele tem a revelação de Jesus, e Paulo ele sai daquele lugar, da rua dali de Damasco, que ele estava em Damasco, ele vai para a rua direita e ele vai ficar em uma casa ali durante 3 dias, e a Bíblia fala que ele estava orando e jejuando. Isso quer dizer o quê? Após a nossa conversão, depois que nós se converteram, a prática da nossa vida diária, a nossa vida agora, ela é mudada e ela é transformada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo que passa a habitar o nosso corpo, ele passa a nos dar o desejo de orar. Ele nos passa a dar a garantia da salvação. Porque o crente que não ora, eu vejo muitos pregadores falar
e uma coisa eu até concordo com eles, que é verdade, ele fala que quando o crente pentecostal não dá glória a Deus, está com defeito de fabricação. Mas aí também, esse é um jargão meu, tá? Esse é um jargão meu que eu vou falar agora. E aí Deus me deu esse pensamento, e eu estava um dia orando, né? E aí veio na minha mente esse jargão que foi Deus que me deu. Entendeu? Esse jargão foi Deus que me deu, que eu nunca vi ninguém falar isso. Só eu que falei isso. E eu já falei isso 2 vezes pregando. O crente que não ora, também ele está com defeito de fabricação. O crente que não ora, ele está com defeito de fabricação. O crente que não ora. Porque o crente que não ora, é muito difícil você ver um crente que não ora. Se ele não ora, ele tem algum problema. Isso aí é nítido. Então esse é um jargão meu, tá? O crente que não ora está com defeito de fabricação. Então, eu achei interessante falar isso com os irmãos, desse comentário aqui, muito importante, do comentarista, porque a oração é o patamar mais elevado do crente, é a oração, entendeu? Porque muitas vezes você não tem condições de orar, muitas vezes você não sabe orar. Às vezes tem pessoa que, por falar bonito, por ter por ter uma redação boa de conhecimento das letras, das palavras, fala bonito. Mas falar bonito não quer dizer que você está se expressando muitas vezes. Porque a oração, a Bíblia fala que nós não sabemos orar, mas que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Então, nós falamos, mas quem intercede por nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que leva a nossa oração a Deus. Eu quero que você compreenda isso, porque no Antigo Testamento, a Bíblia falava o quê? Que quando eles faziam, muitos entendem que, claro, que na nossa Bíblia é diferente, mudou-se algumas letras, algumas coisas, tá? Que aqui é o cânon das Escrituras, foi o cânon das Escrituras, na bibliologia, se você for estudar, a nossa Bíblia é diferente da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, muitas vezes, vai aparecer lá algumas traduções rezas. Rezas, que quer dizer também oração, no sentido deles pronunciar. Quero deixar isso claro para vocês. Não que a nossa Bíblia está errada, a nossa Bíblia está correta, porque a nossa Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Então, analisando aqui esse diálogo do Antigo Testamento, o próprio Esdras, no capítulo 21 ao verso 23, Esdras, ele sabia que o rei Artaxerxes poderia ceder a ele a cavalaria, o exército, poderia levar ele nessa viagem a qual ele tinha para um lugar bem distante, a qual ele ia. Então, a viagem que Esdras ia fazer era de 1.800 quilômetros. Mas por que a viagem era longa? Porque na viagem naquela época não era como hoje, não tinha carro, não tinha avião, não tinha tecnologia avançada. Naquela época ele ia andando assim como o povo saiu do Egito e foi andando para Canaã. Então era andando a pé, e os animais ao derredor, então eles tinham que parar, fazer tenda, cuidar, zelar a família, pessoas nascendo, né, mulheres grávidas. Então Esdras, ele não se entrega a pedir ao rei, pedir exército ou cavalarias que pudessem levar ele. Ele se atém o quê? À oração. Ele se atém ao compromisso da oração. Primeiro, ele ora e vai fazer um jejum, e ele vai confiando no Deus que ele serve. Muitas vezes tem irmão que ora, ele quer a resposta para agora, ele não confia muitas vezes no Deus que ele serve. Ele confia da boca para fora, como Jesus falou aos fariseus: vocês fala com a boca que o coração tá cheio, mas você fala de lábios, você não fala verdadeiramente daquilo que procede do seu interior. Claro que ali ele está falando no sentido deles pronunciar e muitas vezes não aplicar na vida deles. Então, a oração é um fundamento que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que nós temos que orar sem cessar. A oração é como alimento. Eu acho que você, meu irmão, minha irmã, eu não sei se você janta, ou se você almoça, ou se você janta à noite, ou se você toma café. Mas se você tem uma labuta diária de comer e beber, assim também é a oração. A oração, ela tem que ser como Daniel, capítulo 6, verso 10. A Bíblia fala que ele estava orando ali
durante 3 vezes ao dia, pela manhã, às 9, ao meio-dia e às 15 horas. Então ele se ateu a orar, a se entregar a Deus, a fazer devoção, a fazer menção ao nome do Senhor. Então, na cova dos leões não foi diferente. Quando ele ora nas covas dos leões, você vai ver lá no capítulo 6 de Daniel, Deus manda o anjo, e o anjo fecha a boca do leão, e o leão, naquele momento ali, se ateu, porque a oração teve resposta. Então, no Antigo Testamento, nós vai ver a oração desses homens de Deus, principalmente as orações que o Senhor fala que ele recebia essas orações como cheiro suave, como cheiro agradável. Então, a oração é uma espécie de culto, é uma espécie de devoção, é uma espécie de entrega. Eu vou falar de novo aqui, ó. A palavra proshelmai, que quer dizer orar a Deus, isto é, suplicar, adorar, fervorosamente, apresenta a oração da preposição para o quê? Para o El Shammai, que é a mesma palavra que eu acabei de expressar para os irmãos, que é essa palavra aqui, ó. Deixa eu só grifar aqui. Que é proshel. Aqui tá proshelmai, mas é o mesmo sentido, tá? É desejar, orar, oferecer oração. Ainda que ele vai falar assim, ó. Isso é no Novo Testamento. Estou ampliando a sua mente e a sua visão. Ele vai falar assim, ó. Proshelmai sempre é dirigida a Deus, que declara ou sugere, você vai ver isso em Mateus 5, Mateus 5 ao 7, que eu acabei de ler aqui, né, antes de falar para os irmãos, 14, 23, Mateus 1, 35, Lucas 3, 21, Atos 6, 6, 1 Coríntios 11, 4, 1 Tessalonicenses 5, 17, que está falando sobre oração, é a mesma coisa, orações e oração é o mesmo significado, né, 1 Timóteo 2, 8, Tiago 5, 17 e 18, olha bem, terceiro ponto aqui, a maneira em que uma pessoa ora expressada pelo dativo, ou seja, comunhão. Vou amplificar aqui o nosso entendimento. O objetivo ou a coisa pela qual se ora é colocada depois para que expressada pelo pedir, buscar, clamar. Então veja que na oração, quem de você... Calma aí. É que eu sempre marco aqui algumas coisas e eu queria falar. O Antigo Testamento mostra que a forma deles buscar a Deus, deles orar, deles se entregar, era uma forma de expressar, de sentir, de confiar no Deus que ele se via. Olha bem, eu vou ler aqui algo que eu coloquei aqui, que diz assim: quem de você nunca presenciaram alguém que ora desse jeito, buscando a Deus? De que forma? Confiando em Deus, acreditando em Deus. Por que eu coloquei isso? Porque a oração ela é uma disciplina diária. Ela é sensivelmente a nossa vida piedosa do crente. O crente, quando ele perde o desejo de orar, ele perde também o desejo de sentir a presença de Deus. Porque a oração também é aonde nós falamos e sentimos a presença de Deus. Então, eu vou continuar aqui, porque o assunto é vasto, é igual eu falei, eu estou correndo aqui, mas é muita coisa. Então, eu vou continuar aqui. Eu estou no primeiro tópico, né? A oração é um diálogo com o Pai. Agora eu estou no segundo subtópico 3, que é a maneira de orar. A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Mateus 6,9. Por isso não podemos orar de qualquer maneira. Preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar,
Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. A palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de orar. A quem a oração deve ser dirigida? A oração deve ser dirigida a Deus, Pai, em nome de seu Filho Jesus Cristo. Neemias 4:9, João 6:23, 24. Eu estou ainda no subtópico 3, tá? B. A postura do corpo na oração, não há uma exigência específica na Bíblia a respeito da postura do crente no ato da oração, pois as Escrituras revelam formas diversas de orar em pé, deitado, prostrado, assentado, andando, de joelhos, com as mãos estendidas. Isaías 38:2, 1 Reis 8:5-4. C. O horário da oração. Ter um horário regular para falar com Deus é bíblico, é bom. Salmos 5:5-17, Daniel 6:10 e Atos 3:1. Mas a Bíblia também diz que devemos orar sempre, Lucas 18:1 e Efésios 6:18. D. O lugar da oração. Jesus disse que podemos orar secretamente em nosso aposento, Mateus 6:6. O outro lugar solitário, Mateus 1:35. A ideia de identidade de momentos a sós com Deus, o apóstolo Paulo diz que podemos orar em todo o lugar. 1 Timóteo 2:8. O decoro na oração. O decoro diz respeito à sinceridade, descendência e reverência no ato de orar. Atos 2:1-2. O estado do coração na oração. Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. João 15:7. Como eu já falei aqui sobre a oração, agora eu quero me ater aqui a João, né? E quero falar sobre o modelo da oração. Não quero também me ater muito ao modelo da oração, que eu já falei isso, eu já gravei aí sobre o modelo da oração. Tá aí no meu canal aí, professor Miqueias Santos, né? Volta aí, vai lá nos vídeos, tá? É um dos vídeos que tá abaixo aí na galeria de todos, na galeria de ensinamento onde eu coloquei aí. Eu gravei sobre o modelo da oração. Se você ir lá, você vai ver muito mais conteúdo do que eu estou falando aqui. Claro que domingo eu vou estar gravando, domingo também eu vou estar dando essa aula e eu vou estar explicando para ali os alunos que vai estar presente ali, junto comigo ali. Mas eu quero que você se atente aqui nesse modelo da oração que Jesus está fazendo e ele está falando. João capítulo 16, verso 23, diz assim: E naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome vou-lo-ar de dar. Compreenda uma coisa, verso 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. O que é a oração? O primeiro ponto, antes de eu já adiantar um pouco aqui, porque o assunto tem muita coisa e não vou conseguir me ater a falar tudo. A oração, é o modelo da oração, que é um dos pontos importantes que eu quero aqui escancarar e explicar a vocês. A oração, o que é a oração? A oração, ela é um diálogo. Ela é um diálogo, como eu falei. Primeiro ponto da oração que Jesus ensina aos discípulos. Quando ele fala, orareis assim, Pai nosso que estais no céu. Quando ele fala isso, o primeiro ponto é exaltar a grandeza de Deus. Quando você ora, primeiro você se apresenta a Deus. Se apresenta a Deus, depois você. Você está no segundo plano. Você fala com Deus, primeiro se exalta Deus, segundo você. Que aí você vai entrar essa parte aqui, ó, que eu acabei anotando aqui, que você vai entrar com a parte do agradecimento, do arrependimento. Então, exaltar a grandeza de Deus. É como eu falei no começo, eu vejo a oração como um farol. Sinal verde, sinal amarelo e sinal vermelho.
Mas claro que tem muito assunto e eu não quero me ater a isso. Estou aqui já falando sobre o modelo da oração. Então, exaltar a grandeza de Deus. Aí vem o que? A parte do agradecimento, que é onde você vai se apresentar a Deus com arrependimento. Me perdoa, Senhor. Tem misericórdia de mim. Sou pobre, pecador, como o publicano fez. O segundo ponto, que é... Eu vou voltar aqui novamente em Mateus, capítulo 6, porque não dá para me falar sem ler o texto também. Mateus 6. O segundo ponto que eu quero me ater aqui, que é: orando, não useis de vãs repetições. Jesus, ele está colocando aqui que os fariseus, ele orava repetindo muitas vezes as palavras. Não que se você orar 2 horas, você vai repetir algumas letras. Claro que você vai repetir algumas letras. Mas no caso dos fariseus, eles repetiam as mesmas orações. Colocando Deus na parede, pedindo. Muitas vezes expressando, mostrando com que eles era que tinha autoridade. Então, essa forma de colocar Deus na parede, de querer orar, de querer falar com Deus, mas de forma que eu faço orações repetidas, essas orações muitas vezes, elas ficam naquilo que eu falei do farol vermelho, que é você orar, não usar de vãs repetições. Claro que você, às vezes, está orando 1 hora, 2 horas, você repete alguma letra ou alguma palavra. Mas quando você insinua, porque o Senhor, muito antes de você usar a repetição para pedir, Ele já sabe o que você vai pedir. Então, muitas pessoas oram 50, 30, às vezes ora 2 ou 3 ou 4 vezes ao dia, pedindo a mesma coisa. Sabendo que Deus já sabe, Ele já entende o que você vai pedir. Então, os fariseus, ele usava desse artifício para mostrar que eles eram, né? E só que Jesus aqui, ele está mostrando aos discípulos que isso aqui não se qualifica. Não que não é necessário, é necessária a oração, é necessário você pedir a Deus, porque é o texto que eu li aqui de João, você viu? Até agora nada me pedis, mas se pedides em meu nome, para que assim o Pai seja glorificado. Mas no caso dos fariseus, eles não faziam isso. Deixa eu abrir aqui. O assunto é vasto, como eu falei, e eu estou tentando me ater ao texto sem... Olha bem. Na época, eu estou aqui com um comentário de um teólogo. Olha o que ele fala. O Rabino Shimon disse: quando você ora, não torne sua oração fixa, repetitiva, mecânica, mas clame por misericórdia e suplique ante o onisciente, bendito seja ele. De igual modo, o Guemará fala assim, ó: quando se dirigir ao santo bendito, seja ele, que as suas palavras sejam poucas. Então veja que até o comentário aqui, esse estudioso David Stan, ele está colocando que naquela época eles não tinham muita reverência e eles, por não ter muita reverência, às vezes achavam que seriam ouvidos, como Jesus colocou muito bem aqui. Jesus está narrando o fato da época que ele presenciou. Claro que hoje, nos dias, também tem sido a mesma coisa. Então, eu não quero me ater mais ao comentário, porque o comentário é longo, e aí vai demorar muito. Mas, todavia, eu quero ler essa parte aqui que eu achei interessante. Todavia, é sábio não levar isso muito a sério. Para explicar por que digo isso, deixe-me apresentar 2 das conclusões
de peso que alguém pode ser tentado a chegar, junto com algumas razões ainda mais importantes para ser bastante cauteloso. Por que ele está falando isso? Porque na época eles oravam assim, eles colocavam tipo uma forma de colocar Deus na parede, me dá, faz. E não é isso. O modelo da oração, Deus sabe o que você vai pedir. Então, muitas vezes, não precisa você ficar repetindo as mesmas letras, pedindo a Deus, colocando Deus na parede como uma espécie de barganha, como os fariseus faziam. Não é isso. Então, tem que ser uma forma de entrega, de busca. Então, a oração modelo é o quê? O segundo passo. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos pedires, que é o que eu falei aqui agora. Verso 9. Portanto, orareis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. A exaltação, a grandeza, mostrando sempre Deus. Deus tem que estar em evidência. Então, olhando bem aqui, a exaltação de Deus está em primeiro lugar. O segundo passo é você se apresentar a Ele agradecendo com arrependimento. O terceiro passo é o quê? Seja feita a sua vontade. Nunca você deve orar pedindo a Deus, olha bem, pedir é necessário, mas pedir o quê? Para que seja feita a vontade dEle, não a sua vontade. Tem irmãos que ora e pede a Deus, eu quero que o Senhor faça isso. Eu quero que o Senhor tome por justiça aquela pessoa que está me perseguindo. Eu quero que o Senhor tome por justiça aquela pessoa que está me maltratando. Mas será que Deus vai fazer isso? Você acha que Deus vai te fazer isso? Você acha que Deus vai fazer isso? Você acha que Deus... Eu já vi pessoas orando pedindo a morte de outra pessoa. Será que Deus vai ouvir essa oração? Me fala aí, será que Deus vai ouvir? Deixa nos comentários aí abaixo. Que Deus é esse? Será que Deus vai matar outra pessoa por causa de você? Então a oração tem que ser segundo a vontade de Deus. Deus é soberano e justo. E Ele julga cada um segundo as suas obras. Então, quando orares, seja feita a sua vontade. O nome de Jesus tem que estar em evidência. Seja feita a sua vontade. Vejamos o quarto ponto, que é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A oração também ela tem que ser embagrada do perdão. A oração ela tem que ser englobada do perdão. O perdão é uma das características que Jesus deixou, e eu falo com muita veemência, até como um mandamento para nossas vidas, o perdão. Porque o perdão é você saber que quando você ora, você está apresentando pessoas, está apresentando causas, seja ela qual for, positiva ou negativa, mas que Deus o visite de uma forma que ele possa também entender que você está se humilhando, que você está se colocando da forma de pecador, não da forma de soberano. Tem pessoas que oram achando que e não é assim. A oração é a humilhação, é a entrega. É aonde você, como eu falei lá aqui no ponto aqui, é o segundo ponto. É como Esdras fez. Ele não confiou em carros, em cavaleiros, ele confiou, nem no exército do rei ele confiou no Deus que ele se via. Ele foi para a oração e o jejum. Você pode ver lá que ele faz a oração e o jejum junto ao rio Ava, você vai ler lá. Então, o outro ponto importante que Jesus finaliza a oração colocando assim: exaltando o teu poder. Ele finaliza a oração agradecendo a Deus. Ou seja, ele coloca aqui, verso de número 15. É 15? Deixa eu ver, 15 não. Perdoa nossas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque o teu é o reino e o poder e a glória para todos. Aqui, ele finaliza a oração no verso 13, dizendo assim: porque o teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então ele exalta novamente
a grandeza de Deus. Ele louva a Deus, ou seja, ele exalta a Deus, ele louva a Deus, porque o mais importante da oração é você reconhecer o seu pecado, a sua fraqueza, a sua limitação. Vamos aqui agora, antes de eu entrar aqui, já para finalizar, porque é muita coisa, não dá para falar tudo, como eu falei. Aí o comentarista, ele pergunta, pode orar de qualquer maneira? Pode orar sim, você pode orar em pé, deitado, na cama, no banheiro, no quarto. Você só não pode orar dirigindo, porque se você estiver dirigindo não tem como você orar, né? Assim como se não é um piloto de moto, assim como um piloto de helicóptero, de avião, não tem como ele orar pilotando, mas em qualquer espécie, em qualquer lugar você mergulhar, se você tiver espírito, você pode orar, porque Jonas orou dentro do ventre do peixe. Então, a oração, ela chega a Deus, basta estar em retidão com os céus. Basta estar em retidão com os céus. Eu não quero me prolongar muito a esse assunto, porque eu já falei demais. E é como eu falei, é um assunto muito amplo, muito amplo. É vasto o assunto é vasto, não dá para falar tudo aqui o que eu quero falar. Porque senão vai ficar 2 horas aqui só de comentário e de aplicação. Vamos lá para o segundo subtópico. O segundo subtópico que vai dizer, é o segundo tópico do primeiro subtópico, tá, meus irmãos? A oração que Jesus ensinou. Jesus não condenou a oração em público. No texto bíblico, o Senhor Jesus não condenou a oração pública, visto que pelo aspecto bíblico ela é aceitável e recomendada. 2 Crônicas 6, capítulo 6, verso 12 a 42. Atos 4, 24 e 31. O que Jesus condena é a oração que é individual, que é coletiva, dominada pelo espírito de exibição, ostentação, cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens, que os hipócritas fariseus buscavam. Mateus 6,5, Lucas 18,9, verso 14. Eu já falei sobre isso, tá? Foi até no começo lá da introdução, é que eu estou adiantando aqui, porque algumas coisas eu falo e aí eu só explico para adiantar, e aí eu só faço a leitura para não ficar muito longo a lição. Um cristão transformado por Jesus anda em sinceridade com Cristo, não busca glória para si, age com humildade. Vamos aqui agora, eu estou no segundo tópico, né, a oração que Jesus ensinou. No segundo subtópico, Jesus quer que sejamos discretos. As expressões entrar no teu aposento e fechar a tua porta, Mateus 6,6, não significa que devemos ter um quarto só para a oração. É claro que podemos fazer algum cômodo de nossa casa um local particular para falarmos com o Pai. Contudo, no ensino de Cristo, em Mateus 6, 6, sua ênfase não é o lugar, mas a atitude de quem ora. Esse lugar secreto traz o sentido de quem tem a mente e coração transformados, orará a Deus de modo humilde, sincero, sem buscar aplausos dos homens. Para o cristão, o lugar secreto é visto como especial a fim de se afastar do mundo e estar sozinho com Deus. Ele sabe que a sua recompensa não vem de homens, mas do Pai que está nos céus. Quando fala de entrar em seu quarto e fechar, é que tem coisas, irmãos, que a gente tem que pedir no oculto. A gente tem que falar com Deus. Tem coisas que não precisa. Eu já vi irmãos orar, até na igreja, né? Eu já vi irmãos orar, né? E pedir coisas até na igreja, mas muitas vezes sem falta de sabedoria. Porque tem coisas que é pessoal, você está pedindo ali para a sua família, né? Tem coisas que é pública, tem coisas que dá para você falar pública, mas tem coisas que é pessoal. É você e Deus, tem coisas que você fala com Deus. E aí você tem que fechar o quarto, tem que fechar a sua portinha
E ali você se consagra, ali você se entrega, ali você pede a Deus. Eu já vi pessoas que orou de manhã até a tarde e saiu com a cara branca, como se tivesse, não, era a glória de Deus resplandecida sobre a face dela. Porque ela precisava de algo muito urgente, e ela orou, fechou o quarto e falou, ó, não quero que ninguém venha aqui, eu vou orar e vou pedir a Deus. Isso é um testemunho que eu estou dando aqui. E Deus atendeu, no outro dia cumpriu o que ela pediu. O mesmo exemplo, eu estava orando por uma pessoa, né? Que o marido saiu de casa e eu estava já orando, já tinha já uma semana, e eu levei essa oração a público também. Levei para a igreja, pedi para os irmãos orarem também, e Deus restaurou esse casamento. Deus trouxe esse homem que saiu de casa, ele queria largar a esposa, ele queria sair de casa. E Deus trouxe ele para o seu convívio familiar. Então tem coisas que dá para orar em público, mas tem coisas que dá para orar em oculto, porque é você e Deus. Tem coisas que você não precisa falar. E tem irmãos que não vigia. Entendeu? É irmãos que por falta de sabedoria não vigia. É muito sério esse assunto. Vamos aqui pro tópico 3 agora, tá? Eu tô no subtópico 2 do tópico 3. Não useis de vãs repetições nas orações. Quando a oração é balbuciada, apenas em palavras vazias, perde o foco que é Deus. E se firma nas vãs repetições. Sobre esse assunto, Cristo novamente combate os escribas, os quais fazia longas orações. Marcos 12:40 e Lucas 20:47. Não é verdade que o Senhor desprezava longos períodos de oração, pois na Bíblia encontramos esse tipo de oração. 2 Crônicas 6:14, verso 42. Neemias 9, Salmos 18. Mas o que ele contraria aqui é a atitude de alguém achar que quanto mais fizer barulho, Deus lhe ouvirá. Esse procedimento era peculiar dos pagãos, como bem se observa no caso dos profetas de Baal, 1 Reis 18, 25-29. Ora, na Bíblia encontramos orações curtas feitas pelos homens de Deus, com verdadeiros sentimentos, e que foram respondidas prontamente, como, por exemplo, Salomão, 1 Reis 3, 6, 12, Ezequias, 2 Reis 19, 14, 20, oração que tem repetição, mas que não envolve futilidade, mecanismo, e nem seu valor é aceitável, pois assim Jesus orou, Mateus 26, 36, 46, quando entregarmos tudo nas mãos de Deus em oração sincera e humilde, Ele cuida de nós. Para finalizar aqui sobre a oração, eu quero escancarar aqui algo muito importante, que não é o barulho que vai fazer Deus ouvir, tá? Porque Deus, ele escuta a oração. Mas não é o barulho que você vai ser melhor. Tem igrejas aí que ligam o som, que o som vai lá no meio da rua, escancara. Escancara, isso é falta de sabedoria, porque liga o som alto para Deus e o mundo ouvir. Mas a Bíblia está mandando a gente ter uma disciplina de oração. A gente temos que saber também lidar com as situações. Por que ele está citando aqui os pagãos que adoravam a Baal? Baal era o deus da fertilidade, né, da bênção, da chuva. E a esposa de Baal se chamava Azerá, né, que era a deusa da água. Então eles cortavam o corpo, gritavam, pulavam, se jogavam, se queimava, fazia todo tipo de esparfalhação para chamar a atenção do Deus que ele se via. Mas veja que o Deus que ele clamava não respondeu. E quando Elias, com certo altar, faz a oração ali, em segundos Deus responde com fogo. Então não é por muito falar que você será ouvido, mas é pela sua entrega, pela sua comunhão com Deus, como eu falei no princípio.
Se não tiver essa entrega, essa comunhão com Deus, que é um culto, que é a devoção, como o próprio Deus falou com Adão no jardim do Éden, que ali representou o culto, é Deus falando com o homem. É Deus dando o homem o que ele precisa, o alimento. É Deus dando a direção, é Deus dando o caminho, a luz, a salvação. Então a oração, ela é isso. Quando nós tirarmos esse pensamento de achar que fazemos para mostrar que temos oratória, para mostrar que estamos preparados, que estamos gabaritados, isso aí não leva à salvação. Isso leva ao desprezo, porque os próprios fariseus, eles faziam isso. E eles não faziam isso com o intuito de servir a Deus, eles faziam com o intuito de serem vistos e honrados pelos homens. E se você faz isso, eu sinto muito, porque da mesma forma você está sendo honrado pelos homens. Não é aqui uma forma de legalismo, mas é uma forma de hipocrisia, de mostrar que faz, de mostrar que sabe, mas verdadeiramente não faz para Deus. Faz para mostrar ali uma forma de piedade religiosa, como os fariseus faziam. Para finalizar, eu vou ler os dois tópicos, tá? E já vou entrar na conclusão. Eu estou aqui no subtópico 3, oração e jejum. Eu vou ler o tópico 1 e o tópico 2 e depois já vou entrar na conclusão, porque eu já vou amplificar aqui o jejum, o que é o jejum bíblico e o jejum que não é bíblico. Vamos lá. Oração e jejum, uma combinação perfeita. Em inúmeras passagens bíblicas, podemos notar que a oração e o jejum estão bem combinados. 1 Samuel 7, 5, 6, 2 Crônicas 23, 5 e Esdras 8, 21, 23, Neemias 1, 4, 9, 1, Lucas 2, 37, Atos 13, 2, 3. Por meio das escrituras, podemos dizer que a oração e o jejum são vistos como ato que revela disciplina, autonegação e humilhação e mostra também dependência total de Deus. Em momentos mais extremos, quando precisamos buscá-lo para resolver um problema específico ou receber uma determinada orientação. Segundo ponto, o aspecto bíblico sobre o jejum. Na Bíblia há 3 eventos que caracterizam a necessidade do jejum. O ato de humilhar-se, que por meio da confissão acontecia por causa da tristeza do pecado, Daniel 9,18, Jonas 3,5, e da lamentação fosse por causa de um mal sofrido, fosse por alguma praga ou uma derrota sofrida em uma batalha ou uma ameaça. Juízes 20, 26, Neemias 1,4, Esté 4,3, o evento espiritual de grande concentração de fiéis, como no caso do envio de missionários e a escolha de homens para a obra, Atos 13, 2, 3, 14, 23, pela lei mosaica, pela lei de Moisés, a lei mosaica, havia um jejum anual no dia da expiação, Levítico 16, 29, 34 e Números 29, 7, 11, Atos 27, 9. Essa prática se multiplicou diversas formas do nascer ao pôr do sol. Juízes 20, 26, jejum de 7 dias, né? 1 Samuel 31, 13, de 3 semanas, Daniel 10, 3, de 40 dias, Êxodo 34, 2 e 28. E 1 Reis 19, 8, nos meses quinto do sétimo, Zacarias 7,5, e diante disso os judeus decidiram jejuar 2 vezes por semana, que se tornou uma prática degenerada por causa do orgulho, como no caso dos fariseus. Lucas 18,12, entretanto o Senhor Jesus não estabeleceu dias fixos sobre o jejum. Ele jejuou de modo espontâneo, tendo como objetivo principal estar mais preparado e sensível à missão para o qual foram enviados pelo Pai. Mateus 4,2, jamais por mera tradição. Bom, meu Deus, é muita coisa. É muita coisa, mas eu amo dar essa aula. Eu fui chamado para isso, eu gosto de dar essa aula. Essa aula fala comigo, eu me converto mais. O que é o jejum, meus irmãos? O que é o jejum? O que é o jejum?
A prática do jejum se tornou tão banal muitas vezes no nosso dia que muitos dos irmãos, eu vejo aí, fazer jejum para ser aprovado pelo homem. E isso é algo que eu fico vendo aí que é uma coisa que não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Porque o jejum, a prática do jejum é para o dia de hoje? Nós sabemos que é. Nós vemos na Bíblia o jejum que Esdras fez, junto com a oração, né, para pedir a Deus caminho aberto para que ele pudesse fazer a viagem. Vemos aqui o jejum de Esté. Vimos aqui também Neemias, também chama o povo, convoca o povo a jejuar. Vemos também Jonas também, quando ele prega ali a palavra de juízo, o povo de Nínive também jejuma, se abstém, nem os animais, nem os bichos, nada come para jejuar e reconhecer que realmente eles tinham pecado contra Deus. Então, por que algumas pessoas falam que ficou para trás o jejum? Hoje em dia eu vejo muitas pessoas falar que o jejum ficou para trás. E o jejum, ele não ficou para trás. O jejum ainda é algo que nós temos que fazer constantemente. Por quê? Porque o jejum é abstinência de alimento, ou o espaço em que se dá do jejum. Há duas espécies de jejum: o jejum voluntário e o involuntário. Por que eu falo isso? Tem pessoas que falam que faz jejum. Ficar sem televisão é jejum aonde? Ah, vou ficar uma semana sem jejum. Jejum quer dizer abstinência. É fechar a boca, tapar a boca, é ficar sem comer, sem beber. O jejum, há duas espécies de jejum, que é o voluntário e o involuntário. Por quê? O jejum involuntário, ocasionado por acontecimento que nos tira o apetite, dessa natureza foi provavelmente o jejum de Moisés durante os 40 dias que esteve no Sinai. Que você vai ler lá Êxodo 34, 28 e Deuteronômio 9, 9. E Elias, quando caminhava para o Horebe, 1 Reis 19, 8, que Elias também ficou da mesma forma. O jejum durante a tentação no deserto. De Jesus também foi a mesma coisa. Agora vamos aqui para a parte 2. O jejum voluntário. O jejum voluntário, por motivos religiosos, neste sentido, é muitas vezes observado em períodos de tempos marcados pela lei, para observar se a ausência da lei de Moisés de preceitos sobre o jejum. Não se encontra o verbo jejuar ou o substantivo jejum em todo o Pentateuco. Se há prescrições a respeito, elas vêm de linguagem ambígua, como está, afligireis as vossas almas. Então, quando oferecia-se o sacrifício, era necessário também fazer o jejum, quando era oferecido o sacrifício, ou seja, o sacrifício pela expiação, porque eu vou te explicar aqui que quem já leu Levítico, muitas vezes tem pessoa que lê Levítico e Números não entende. E Levítico fala sobre sacrifício, adoração e serviço. E é o livro que fala sobre santidade, é o livro maior que fala sobre santidade, é Levítico. Então, quando o homem ia oferecer o sacrifício, ele levava o bode expiatório, né? E também tinha ali o bode Azazel, que representava ali uma representação do bode expiatório. O bode Azazel, ele tinha que ir em consagração de jejum para oferecer esse sacrifício. Por quê? Porque o jejum era uma espécie de quebrantamento, de humilhação. Assim como a oração, o jejum também é uma espécie de quebrantamento na alma, no corpo. Então, quando a gente faz o jejum bíblico eu quero bem aqui acentuar isso, que o jejum bíblico é o quê? Na sua raiz é o jejum que se abstém de todo tipo de comida e bebida. Etimologicamente ou teologicamente e biblicamente, o jejum é abstinência, ou seja, é cobrir a boca. Agora eu acentuo aqui o jejum como uma ferramenta básica para manutenção
da vida e da disciplina da comunhão com Deus. Então, para finalizar esse termo aqui, o jejum, ele é, na nossa vida, essencial. O jejum, nós não podemos perder a prática do jejum. Nós não podemos perder a prática do jejum. Porque o jejum, se nós formos ver o jejum, quando eu faço jejum, eu me torno mais próximo de Deus, assim como a oração. O jejum, ele nos fortalece, o jejum, ele nos capacita mais, o jejum, ele nos dá força para que possamos fazer propósito e compromissos diante de Deus, porque propósito é diferente de jejum, tá? Propósito é diferente de jejum, é uma coisa, propósito é outra. Mas por que eu estou falando isso? Porque não dá mais tempo de eu falar. Tinha até algo para me falar aqui, né? Mas não vai dar tempo. O cristão que ora e jejuma, ele está procurando depender mais de Deus. Essa é a minha finalização aqui. Não dá para continuar porque já está longo aí o vídeo, né? E eu quero finalizar aqui. Conclusão. O cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e do jejum como exercícios espirituais. 1 Timóteo 4,8. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que sua realização traz constante benefício para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilitarista. Então, meu irmão, o jejum, se você faz o jejum, não perca essa prática. Porque o jejum é aonde você se fortalece. O jejum é aonde você se engloba mais no mundo espiritual. É aonde a sua vida, junto com a oração. Para quem jejuma, o jejum, tem pessoas que conseguem jejuar o quê? 2 dias, 24 horas. O jejum bíblico é o jejum que você se abstém de alimentos, de comida e bebida, seja o que for. Esse é o jejum bíblico. Outro ponto aqui que eu quero centralizar. O jejum verdadeiro não é o jejum que você faz hoje à noite 10 horas para dormir e amanhã você acorda. O jejum tem que ser ativo. O jejum é um jejum bíblico, é um jejum de oração, um jejum de consagração, um jejum de leitura da palavra. Esse é o jejum bíblico. É o jejum onde eu me atenho à leitura bíblica, à oração, à comunhão com Deus. Porque o jejum ele tem que ser ativo, como diz Isaías. Amém? Quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu sei que a lição foi longa, não deu para mim aqui explanar tudo que eu queria falar. Como eu falei, era uma lição longa mesmo, porque tem muito conteúdo, é muito assunto. Eu gosto de lições assim, lições que tenha conteúdo, que dá para a gente explanar, falar, corrigir, acertar. Da mesma forma, eu peço a você que está me assistindo, compartilhe com mais alguém. Alguém precisa entender o que é a oração, o que é o propósito da oração, o que é a nossa comunhão com Deus, o que é o jejum bíblico que eu falei aqui agora. Tá bom? Eu vou orar e quero agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, eu peço agora por esse servo, por essa mulher, por esse homem de Deus, pela vida desse homem, Pai, que está comigo nesse momento, que está nessa mesma comunhão, nessa mesma concordância, que está orando, buscando a sua face. Pai, abençoa a vida desse homem, abençoa o lar dele, abençoa a casa, abençoa a família, abençoa meu casamento, abençoa o casamento desse homem, fortaleça ele, Pai. Fortaleça ele espiritualmente. Abençoa essa lição bíblica da escola dominical, a lição 9. Que as pessoas que me assistem abram o coração para receber. Que possa receber de bom grado. Que possa, Pai, compartilhar com mais alguém para aprender aquilo que foi falado. Senhor, coloca aí, Pai, no coração dessa pessoa o desejo de orar. Se ela orava 20 minutos, que ela passa a orar a 1 hora, 2 horas. Se ela jejuava 1 hora, que passa a orar 2, 3, 4, Pai. O que importa, Pai,
é ter uma devoção de disciplina e comunhão com os céus, perante a sua face, Senhor, que Ele possa te servir, que ela possa te servir, que Ele possa dar o melhor em nome de Jesus. Deus abençoe em nome